Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre sonhar com banca de revista e qual é a mensagem do nosso subconsciente com relação à linguagem de associação que são os sonhos. Banca de revista, para quem não conhece, é um tipo de comércio que antigamente ficava nas praças centrais da cidade, aonde era comercializado, além do jornal diário, as revistas semanais, quinzenais e mensais. Hoje em dia elas estão escassas, estão sumindo do nosso país, das nossas cidades, em razão do mundo digital. Por exemplo, quando eu era criança, eu cheguei a comprar a revista Super Interessante número 0 e acompanhava todos os meses as revistas, comprava as especiais. Hoje em dia a cidade onde que eu moro, no interior do Rio Grande do Sul, não tem banca de revista, também não tem uma loja, não se vende no mercado. Então eu tenho que ler elas digitalmente. Tenho o acervo guardado em papel da revista Super Interessante, por exemplo. Tenho as versões digitais que eu comprei também na época do CD-ROM, os famosos CD-ROMs da Super Interessante, mas é difícil as cidades hoje que tem. A maioria das revistas as pessoas têm que assinar para receber em casa. É uma pena porque as bancas de revistas eram uma nostalgia, principalmente no domingo de manhã. As pessoas que eram muito interessadas e aficionadas por leitura corriam para comprar o jornal, as suas revistas preferidas, compravam os quadrinhos para os filhos, os jovens, as HQs de heróis. Então é uma pena que tem sumido, é um artigo, é um comércio que pessoalmente me faz muita falta. Meu tio tinha banca de revista, minha tia tinha, o meu pai também tinha banca de revista. Eu sou um órfão, assim dizer, das bancas de revista. Sou mesmo, e isso me corta o coração saber que não existe mais. Principalmente na cidade onde eu moro, não tem também nem uma loja especializada em revistas. Aí eu tenho que me socorrer através dos meios digitais para poder ler os periódicos. Voltando ao nosso assunto, sonhar com banca de revista. Qual é a mensagem do nosso subconsciente? Eu só dei uma explanação para vocês porque tem algumas pessoas que acompanham o nosso canal e que não conhecem banca de revista. Nasceram e cresceram numa cidade onde já não havia mais isso. Mas é um comércio, antigamente era feito de ferro ou de aço, tá? Mais ou menos 3 a 4 metros de comprimento por 2, 3 de largura, porta de aço de correr, as pessoas levantavam, o dono da banca levantava quando chegava e ali colocavam nas prateleiras as revistas e na parte da frente os jornais para ficar fácil da pessoa pegar e pagar o dono da banca. Quando nós sonhamos com banca de revista é associado a informações armazenadas nas prateleiras da nossa alma. É como se o nosso cérebro, a nossa mente, fosse um monte de prateleira e ali as informações são guardadas todos como os livros, revistas, jornais. Quando nós sonhamos com banca de revista, é relacionado a acessar essas informações ali armazenadas. Porém, especificamente com relação a um assunto, geralmente são mensagens espirituais acerca de algum assunto específico que precisa ser tratado ou revelado em nossas vidas. Então, completando, quando nós sonhamos com banca de revista, quando em nosso sonho aparece uma banca de revista, é associado a mensagens espirituais que precisam ser reveladas em nossas vidas, usando memórias que nós já temos guardadas. Tá? É como se a nossa mente, o nosso cérebro, fosse uma banca de revista.
e cada revista é armazenada ali fosse um traço de memória que nós temos. E aí, quando essa banca aparece em nossos sonhos, é como se o nosso subconsciente fosse o proprietário dessa banca de revista. E ali ele está puxando uma dessas revistas ou jornais e entregando para você. Porque especificamente nessa revista ou nesse jornal tem um assunto que a espiritualidade precisa tratar com você. Então vamos falar em termos práticos sobre isso. Tá? Com relação a essas informações guardadas nas prateleiras do nosso cérebro, da nossa mente, podem ser informações que foram guardadas e acabaram sendo esquecidas ali, tá? Como por exemplo, alguns erros que cometemos no nosso passado. Pode estar relacionado a aprendizados que ocorreram em nosso passado, estão ali guardados, mas estamos vivendo um momento atual que esses aprendizados precisam vir à tona agora. Nós necessitamos dele nesse exato momento, tá? Como lições que nós aprendemos observando nossos pais ou os nossos avós fazendo. Pode estar relacionado a entendimentos de comportamento hereditários, ou seja, pequenos traumas que nós tivemos no passado com relação a assuntos familiares e estão guardados ali em nossa memória. Pode estar relacionado a heranças emocionais de vidas passadas, ou seja, informações que a nossa alma carrega ainda de momentos que vivenciamos em outras vidas. Aqui nós estamos falando não só de informações do nosso cérebro, mas informações guardadas da nossa alma de uma outra existência que nós tivemos, quando habitávamos um outro corpo, quando o nosso espírito fazia residência em um outro corpo. Tá? Nossa alma, nosso espírito, ele tem também a capacidade de armazenar informações, assim como o nosso cérebro, assim como a nossa mente. Podem ser relacionados a conselhos, conselhos que recebemos no passado e estão armazenados em nossa mente e que também agora precisam vir à tona, ou conselhos que nós recebemos de espíritos mais elevados. Como vocês estão observando aqui, nós temos dois tipos de sonhos juntos. Sonhos reflexivos, que são atividades da nossa mente enquanto dormimos, e sonhos espirituais, que podem ser atividades do nosso espírito enquanto dormimos. Então, quando nós sonhamos com banca, nós temos dois tipos de sonho. Os reflexivos e os sonhos espirituais. Lembrando que sonhos reflexivos são atividades da nossa mente, são funções orgânicas enquanto dormimos, tá? E sonhos espirituais são atividades do nosso espírito, funções espirituais enquanto dormimos. Mas para entendermos perfeitamente como funciona um sonho em que aparece uma banca de revista nele, que nós estamos indo numa banca de revista, que nós estamos comprando revista, que estamos comprando jornal, que estamos conversando com o proprietário na banca. Então vamos falar em termos agora práticos. No caso, o dono da banca vai ser o seu subconsciente. Se aparecer o dono da banca no seu sonho, ele será a personificação, tá? Ele será a personificação, ou seja, a forma figurada do seu subconsciente aparecer no sonho. E as revistas e os jornais, podendo também ser livros. No final da existência das bancas de revista, elas começaram a vender muitos livros, tá? Elas vão representar o quê? Os assuntos que precisam ser tratados em sua vida. Então essas revistas, esses jornais ou livros que estarão na banca no seu sonho serão esses assuntos que estão armazenados na mente ou na alma e que eles precisam vir à tona agora porque precisa ser tratado. Você está necessitando deles nesse exato momento. Então a espiritualidade, juntamente com o seu subconsciente, estão trazendo isso à tona e está aparecendo no seu sonho. Agora, sim, vamos em termos bem práticos, específicos. Se, por exemplo, a revista que você está comprando na banca, que você está
pagando ela ou retirando, ou o dono da banca entregando para você, for uma revista ligada à tecnologia. Então são assuntos relacionados à sua memória, tá? Memória orgânica, armazenada no cérebro. Então é algo que está guardado ali. Com certeza, outros elementos do sonho vão fazer a complementação para você saber que tipo de memória que o seu subconsciente está puxando nesse momento. Tá? Se, por exemplo, for uma revista infantil de pintar, ou, por exemplo, de quadrinhos infantis, bem de criança mesmo, então será relacionado o seu sonho à maturidade emocional. Algo relacionado ao seu crescimento e evolução em nível emocional. Então, algo que você precisa amadurecer no momento. Se, por exemplo, for uma revista de finanças, geralmente com título envolvendo capital, então vai ser relacionado à sua área econômica e financeira. Por exemplo, às vezes precisando economizar mais em algum assunto, alguma área em sua vida. Economia doméstica, por exemplo, está gastando mais do que você ganha. Então pode ser o seu subconsciente, juntamente com a espiritualidade, puxando informações e aprendizados que estão guardados na sua mente com relação a economizar mais, lições que você já aprendeu e havia esquecido. Se a capa da revista, do jornal ou do livro envolver trabalho, é relacionado à sua área profissional, algo na sua área profissional que está requisitando a sua atenção no momento. Se, por exemplo, a revista que você está comprando for uma HQ, uma revista de quadrinhos adultos, por exemplo, é relacionado à continuidade de um processo em sua vida. Ou seja, essas revistas de HQ, elas nunca terminam na mesma que você compra. Então você lê, quando chega no final, precisa comprar a próxima para entender a continuação da história. É relacionado a isso, no seu sonho, a continuidade de um processo. Você não desistir de algo que está acontecendo em sua vida. Se for uma revista ou um livro de história, aí pode estar relacionado a informações de vidas passadas na sua vida. Algo que a espiritualidade e o seu subconsciente estão trazendo à tona, porque está precisando nesse momento. Pode ser algum aprendizado, algum dom espiritual, por exemplo, que está adormecido dentro de você e eles estão puxando porque é necessário nesse momento, às vezes para você mesmo ou às vezes para ajudar outras pessoas. Se for uma revista envolvendo família, eu lembro muito bem que antigamente, quando eu era mais novo, existia uma revista que era muito vendida, se chamava Família Cristã, e era quinzenal, e muitas famílias, você chegava no salão de cabeleireiro, barbeiro, existiam essas revistas Família Cristã e vinham com umas matérias muito legais e muito interessantes. Então são relacionados, por exemplo, à herança emocional, algo que precisa ser resgatado em sua vida, que você pode ter aprendido com seus pais, com seus avós, ou mesmo emoções instintivas dos seus antepassados e que através de genética você herdou. E isso precisa ser resgatado e trabalhado. Tá? E se for jornais? E se você for na banca para comprar jornal no seu sonho? Então pode ser algo relacionado a você estar vivendo no momento. Como, por exemplo, algum assunto de interesse nacional, envolvendo política, envolvendo saúde, envolvendo economia. Geralmente os jornais, eles remetem a isso em nosso cérebro. Assuntos do cotidiano, assuntos que estão sendo vivenciados por uma coletividade no momento. Então, dependendo da revista que aparece em seu sonho, o assunto relacionado a ele, a interpretação vai ser mudada, tá? Então é muito importante que vocês tentem lembrar o que vocês estavam comprando na banca, se revista, se livro, se jornal, e tentar lembrar qual assunto era dessa revista, desse livro ou desse jornal. Pode auxiliar muito na interpretação do sonho. Lembrando que, para encerrar, quando você sonha com banca de revista relacionado a mensagens específicas guardadas na nossa mente ou na nossa alma que precisam vir à tona no momento, você está precisando delas. Qualquer dúvida que ficou com relação a esse assunto, deixa nos comentários. Se você tiver um sonho com banca de revista, seja nesses últimos dias ou algum sonho antigo mesmo que já aconteceu com vocês e ainda lembram,
Relata eles nos comentários ali para que todos possam ver como é um sonho com banca de revista, para que todos possamos aprender. E se tiver dúvida com relação à interpretação, pergunta, deixa a sua dúvida ali, eu estarei lendo e orientando vocês para que possam fazer a interpretação do sonho. No mais, tenham bons sonhos. Deus abençoe muito, muito a vida de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!